Estamos de volta, meus amores, com mais dicas de beleza, cuidados e saúde da pele para vocês. Muitas já conhecem a minha amiga e dermatologista doutora Irina Afonso e hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre várias questões, várias dúvidas recorrentes que a gente tem sobre a saúde das axilas, gente, porque realmente aqui no Brasil, que a gente tem praticamente calor o ano inteiro, muitos estados não tem nem inverno, a gente se expõe mais, a mulher gosta de usar um decote, gosta de usar uma blusa do mar que caia, e a saúde dessa pele, alguns cuidados são super importantes, né, Irina? Primeiro de tudo, eu sei que aqui no Brasil o pessoal gosta muito da lâmina, não só aqui no Brasil, mas em outros países, porque é prático, é rápido. A gente falou sobre isso aqui, mas não falamos dos cuidados. Irina, usou a lâmina no banho, depois de quanto tempo tem que jogar fora, por exemplo? O ideal é você utilizar a lâmina, usar no máximo 1, 2 dias, viu que ela já tá ali, que você não usou, você esqueceu de quando foi a última vez que você usou, joga fora. Porque às vezes a gente põe ali, mas... Ai, peraí, 2 dias, mas não. Então joga fora. Jamais usar a lâmina pegar emprestada. Quem quer que seja que mora em casa, né? Porque às vezes deixa lá tal marido, tal namorado, tal pai, não pode. Porque não pode, cada coisa para sua região e cada um com o seu. Isso é um objeto de higiene, então você não deve ficar compartilhando isso, porque você pode transmitir bactérias e fungos. E evitar deixar sempre, porque a gente às vezes utiliza e deixa dentro do box. E aquilo fica úmido, a umidade prolifera bactéria, fungo, que pode provocar doença nessas regiões. Existem umas lâminas agora que estão chegando no Brasil, que são bem interessantes, que elas têm um sabonetinho nas extremidades, então isso ajuda porque tem aquelas pessoas que fazem no corre-corre, não lubrificam para fazer, então elas fazem a seco, raspar a seco, jamais, você machuca demais, você não tem nenhuma superfície que faça com que diminua um pouco mais o atrito, isso é uma coisa importante que eu acho que eu nem falei nos outros blocos, porque o que acontece? Quando você passa um creme depilatório, preparatório para depilação, um sabonetinho ou esse que vem, você diminui um pouco aquele raspar na pele em contato direto. Minimiza a agressão. Então, o ideal é você utilizar sempre assim, nunca seco, porque a seco machuca mais, retira a pele normal, resseca a região e pode manchar. E uma dúvida que até eu mesma tenho, eu sei que muitas têm. O uso da lâmina aumenta a chance da gente ter o pelinho encravado? Pode aumentar também, pelo mesmo fator. Quando a gente raspa a pele, a gente raspa e muitas vezes a gente raspa de um lado pro outro, isso chama escanhoar a pele. Homem faz muito isso, principalmente na barba, que raspa para um lado para o outro, e isso encrava. O que acontece? A gente vai levando de um lado para o outro aquele pelo, a pele acompanha e ela vai formar como se fosse uma rolha em cima do porinho por onde deveria sair a transpiração. Então, quando o pelo quer passar por aquilo, ele não consegue, ele se encurva, ele desce e vai ficando aquele pelo formando lá por dentro. E aquilo gera uma inflamação que às vezes vira como uma espinhinha. Algumas pessoas acham que aquilo é uma espinha, mas é uma foliculite, que é uma inflamação. É diferente, porque pra gente, para os leigos, a gente olha, às vezes tem a mesma característica da espinha, fica até aquele pontinho esbranquiçado do pus. Exatamente, é porque a lesão clínica, aquilo que a gente vê é igual, que é aquela pustulazinha, mas é diferente, porque a acne é exclusivo de áreas que tem a glândula de sebo, e nas axilas a gente não tem glândula seborreica, a gente só tem glândula sudorípara. Que bom, né, gente? Porque já somos tão oleosas, eu pelo menos sou tão oleosa. Exatamente, então não, a lubrificação ali é só o suor. Então a gente não tem acne na axila, isso não é espinha verdadeira, que parece uma espinhazinha, né? Entendi. E dependendo do grau de obstrução onde você colocou, onde você machucou e a pele ficou ocluída, você pode ter essa espinhazinha e você pode ter aquelas lesões que são uns carocinhos maiores, né? Que são os abscessos, os furúnculos e por aí vai. Irine, como cuidar disso? Porque temos uma tendência natural a querer cutucar tudo, mas não pode, né? Não pode. Em primeiro lugar, espremer jamais. Que a primeira coisa que a gente vê é querer espremer para ver se a gente faz sair o pelo. A gente não deve fazer isso. Outra coisa que não deve fazer, que todo mundo faz às vezes, é pegar uma agulhinha dessas de costura de casa, né? E achar que porque esquentou no fogo, ela vai estar esterilizada, que não vai. E aí furar aquela região, porque você pode levar bactéria e aumentar esse problema, um probleminha pequenininho vai se tornar uma infecção muito séria.
E o que você deve fazer frente a isso, tá? Então eu não posso fazer isso. O que eu faço, né? Justamente. Então, se você puder, vai procurar um dermatologista, um médico, né? Que o médico generalista consegue tratar. Ah, que bom. Caso você possa e tenha disponibilidade, vá a um dermatologista. Não consegui, tô viajando, tô num lugar que não tem. O que eu faço? Então você pode fazer uma compressinha de água morna. Pega o chuveirinho, deixa lá alguns minutos, porque aquilo vai amolecendo para tentar fazer com que aquele processo todo seja absorvido naturalmente pelo corpo. Então esse é o caminho. Agora sabemos. Nada de cutucar, nada de cutucar. Usa roupinha sempre mais confortável, leve, de preferência que não fique fazendo atrito nessa região. Tecido. Tem tecidos que estimulam, de repente, que a pele fique mais abafada, alguma coisa que gere mais foliculite, já estou aprendendo os nomes. Tem, então, os tecidos sintéticos todos, eles vão fazer mais isso. Então, aquelas roupas de ginástica, às vezes elas provocam muito isso. Atleta tem muito isso, às vezes não tem na axila porque fica cavadinho. É assadura, né, Irina? Então, exatamente, porque aquilo vai formando um roça-roça. E encrava e pode formar assadura, porque machuca. Então, o ideal é você sempre lubrificar essa região. Então, ou hidratar ou passar algum tipo de lubrificante. Existem desodorantes hoje que já tem hidratante na composição. Ótimo. Que ajudam com que esse roça-roça diminua um pouco o atrito. Então, essa superfície de contato fica mais segura. Então, você não tem tanto isso. Que bom. E assim, a pessoa que ela, por exemplo, já formou uma assadura, é desagradável porque incomoda e tal. Qual é um cuidado que ela pode ter? Então, em casa, quando você já formou a assadura, né? Que a assadura, na verdade, é uma irritação que proveniente de uma inflamação da pele. Então, a pele inflamou. Da mesma forma, você pode, se tá quente, ardido, você pode fazer uma compressinha mais com água gelada, porque ajuda muito e alivia. Existem essas substâncias, esses creminhos que a gente usa de barreira para criança, né, que tem alguns no mercado que a gente usa na área das fraldas, que pode ser utilizado na axila também para ajudar, ou em qualquer lugar que faça assadura, mas passou 1, 2 dias, aquilo só piorou, não tá melhorando, tá ardido, tá doendo, você tem que procurar um médico para poder tratar direitinho. Muitas vezes, você precisa usar uma pomadinha anti-inflamatória ou até mesmo um antibiótico, e aí só o médico consegue prescrever. O ideal é você usar sempre os tecidos mais leves. Então, se você tá no verão, numa época de calor, usar tecido leve. Os leves são algodões, que são muito melhores, ou aquela tecnologia dos tecidos que tem hoje para exercício, que é o tecido dry fit. Então, ele é muito bom porque ele ajuda a ventilar e não retém o suor, né? Agora, no caso a pessoa não conseguir comprar ou não achar, o ideal é o algodão, aquela camisetinha básica, que é baratinha, que todo mundo tem. É que às vezes assim, o ideal é não ter muita cor também, isso é importante, porque a roupa com muita cor, ela tem muito corante, e aí aquela região que já está irritada vai irritar mais. Nossa, que interessante isso. Então, até algodão e menos cor. Menos cor, e até a forma como você usa para lavar a roupa em casa, porque às vezes você usa muito amaciante, alvejante, quando você transpira, aquilo passa do tecido para a pele. Então tem que ter cuidado. É verdade. E agora uma dúvida assim que eu já li na internet algo sobre isso. As pessoas que transpiram excessivamente nas axilas têm um tratamento com botox? Tem diversos tratamentos para isso, chama hiperidrose, que é o excesso de transpiração patológico, porque a gente transpira mesmo muito no verão. Isso é normal, isso é um mecanismo que o nosso corpo tem para manter o equilíbrio da gente, senão a gente ia ferver, né? Então a gente transpira, isso é o natural, mas algumas pessoas transpiram em determinadas áreas em excesso, então isso chama hiperidrose. Para hiperidrose, quando a pessoa detecta que tem esse probleminha, o ideal é ele passar por um médico, porque a gente vai avaliar o grau de hiperidrose que ele tem. Se é pouquinho, às vezes a gente tenta controlar só com um antitranspirante, uma loção, né, com medidas mais conservadoras. Agora, naqueles casos onde a pessoa tem uma transpiração que atrapalha as atividades do dia a dia, atrapalha a vida social, o trabalho, então a gente tem recursos um pouco mais intensivos, que variam desde uma cirurgia, que pode ser feita, mas é um recurso um pouco mais radical. E aí a gente tem o Botox. O Botox é excelente, o Botox é super seguro, ele foi super estudado para essa região, porque a pessoa fala, mas o Botox não é só pro rosto. Então, curioso. Né? O Botox ele pode ser utilizado em inúmeras circunstâncias na medicina. Ele foi descoberto pela oftalmologia. Na verdade, aí percebeu-se que com o uso, é sempre assim na medicina, aí você percebe por observação que aquilo funcionou e melhorou a estética, e começou a ser utilizado para estética na face. Mas ele é utilizado para enxaqueca, ele é utilizado em outras circunstâncias. E
Para o caso das axilas, do transpiração, ele vai super bem. O único problema dele é o custo e o período que ele dura. Quanto tempo dura? Em média, enquanto que na face ele dura de 5 a 6 meses, na axila ele varia de 3 a 4 meses. Mas a gente fala é pouco, mas para uma pessoa que transpira muito todos os dias, o dia inteiro... Ela sabe o quanto ela sofre com isso, né? Então é um investimento que vale a pena. E existe mais recente agora um laser que chegou no Brasil, agora com liberação tudo pela Anvisa e pelo FDA, que ele pode ser aplicado também com o tempo, ele vai aos pouquinhos acabando com esse estímulo que a glândula tem pro suor. Nossa, o Botox tem o laser. O laser ele é superior ao Botox porque ele é definitivo. Eu tenho uma curiosidade, reparando assim, até na camisa dos homens, especialmente as brancas, com o passar do tempo fica amareladinho ali na região da axila. O suor ele mancha, ele tem cor ou isso é um mito? O suor tem uma corzinha, mas ela não é visível a olho nu. É uma cor que a gente só vê com um microscópio. Mas é que ele reage com o tecido e forma aquele tom amarelado. Isso a gente dá o nome de cromidrose. Agora, ele sozinho na axila, na roupa, o suor não faz manchar. Não. Só se houver junto uma bactéria, aí pode ficar avermelhado, irritado, aí ficar uma manchinha. Mas ele, teoricamente, sozinho, só o suor, ele não vai fazer a mancha na axila. Ah, que interessante. Mancha na pele, né? E falando em mancha, Irina, principalmente as grávidas, né? E as mamães, recentes mamães, têm a preocupação... Porque essa é uma época que podem surgir muitas manchas, né? Na axila também, por conta da gravidez, de hormônios? Sim. Quando a mulher engravida, é natural, é fisiológico que a pele escureça um pouquinho em algumas regiões. E algumas áreas ficam mais sensíveis para isso. Então, a mulher pode ganhar manchas no rosto, que é a mancha gravídica, que hoje a gente chama de melasma. O melasma não ocorre só na mulher, ele ocorre também em homem. Então, antigamente a gente dava um outro tipo de nome, agora é o melasma. O melasma não ocorre só no rosto, ele pode ocorrer extrafacial, então no tórax, em qualquer região que bata sol. Agora, axila, virilha, o meio do abdômen, não sei se você já viu grávida, que escurece bastante. É natural, o mamilo escurece também. Toda a região que já é pigmentada pigmenta um pouco mais, isso por ação hormonal. Mas quando a mulher tem o nenê, depois de uns meses isso vai regredindo e volta ao normal. Agora o melasma, não. Então é preciso proteger bastante a pele durante esse período. Tem que ter esse cuidado maior, porque mancha mesmo. É bom ter até antes que isso aconteça, ter o acompanhamento de um médico, né? Pra saber como conduzir, como se prevenir. Eu acho sempre o indicado assim, a mulher engravidou, ela sempre faz um acompanhamento com o ginecologista, obstetra, e com o dermatologista, porque tem muita dúvida. Não só essa da mancha, mas você pode pintar cabelo, pintar unha, estria. Então a gente sempre alia isso. Eu sempre indico as minhas pacientes que engravidam para acompanhar junto no primeiro mês, nos primeiros 3 meses, no segundo trimestre e no terceiro trimestre. São 3 consultas que precisa fazer. Não é muito, né? Não, para acompanhar só. E para ficar mais segura também. Agora eu tenho uma dúvida minha. Eu sou adepta da depilação a cera, eu tenho um aparelhinho depilatório em casa também que super me salva, mas eu gosto do método da cera. E já ouvi falar que pode causar flacidez, é verdade? Não, na verdade é um mito. A flacidez por si, a flacidez propriamente dita, que ocorre com o passar do tempo, da idade, ela é a perda de colágeno e fibra de elástico, que é a elastina. Então, a gente puxar não faz isso. O que acontece é que quando a gente fica continuamente fazendo esse hábito, a pele fica um pouco mais frouxa. É só isso, é uma sensação de que você está fazendo isso. A gente orienta a não fazer, principalmente o rosto, que as pessoas às vezes depilam nessa região. Mas áreas mais tensas, mais rígidas, não tem tanto problema. Eu gosto na axila, assim mesmo. E também dizem por aí que depilou a axila com cera, de repente vai pra praia, vai escurecer. É mito? Você não deve nunca fazer no mesmo dia. Por exemplo, você depilou a virilha, a axila e vai pra praia. Isso pode escurecer mesmo, porque o sol vai fazer queimar essa pele que é mais sensível, tá desprotegida. Porque tira o pelo, mas tira um pouquinho da pele, daquela pelezinha morta que tá fazendo uma proteção. Então vem aquela pele como uma pele de bebê, uma pele novinha. Vai se expor ao sol, ela vai queimar mais. Então tem que ter cuidado, sim. Não deve fazer ir direto pro sol. Depilação nunca deve ser feita no dia, qualquer tipo, no dia que você vai se expor ao sol. Nunca. Anota aí, viu? Cuidados de prevenção são super importantes, né, gente? Super. Obrigada, Irina. Nossa, eu aprendi muita coisa. Obrigada pela sua presença, por dividir sua sabedoria conosco. E obrigada a vocês que estão aqui com a gente no Vila Mulher. Eu espero te ver muito em breve. Um beijo no seu coração. E até mais!